Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia 219 da nossa leitura da palavra. Nós vamos ler os capítulos 4 ao 6 do livro de Jeremias. Vamos à leitura? Capítulo 4, a volta para Deus. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas todas as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circundar para o Senhor. Circundem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo por causa da maldade do que vocês fazem e queime sem que haja quem o possa apagar. O mal vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam, toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo, reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas, levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas espantados. Então eu disse, Senhor Deus, na verdade, enganaste completamente este povo em Jerusalém, dizendo, vocês terão paz, quando uma espada lhes penetra até a alma. Naquele tempo, se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém, um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. A tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Meu coração, eu me contorço em dores, as paredes do meu coração se agita, não posso ficar calado porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato, eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. A destruição futura. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente.
Por isso, a terra pranteará, e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, resolvi, não mudo de ideia nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos, todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Porque se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos? Se é em vão que você se embeleza, os seus amantes a desprezam e querem matá-la. Porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz ao seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Capítulo 5. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste este povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e a destruam, porém não por completo. Tirem os ramos, porque não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: não é ele, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos a guerra nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse: visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem: por que o Senhor, nosso Deus, nos fez todas essas coisas? Você lhes responderá: vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa ao seu povo: anunciem isto na casa de Jacó e façam uma proclamação em Judá, dizendo: escute agora isto, povo tolo e sem entendimento, vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar.
Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem, porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Capítulo 6. Jerusalém será sitiada. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela, levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina e as sombras da tarde já vão se estendendo. Levantem-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne em desolação e terra não habitada. O castigo por causa do pecado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha. A exemplo do vindimador, ponha a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche e não gostam dela. Por isso, estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre as jovens nas suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saibam, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo,
o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, e os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo. Neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. O inimigo do norte. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. Angústia tomou conta de nós, dores como as de mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista roupa feita de pano de saco e role no pó. Pranteiem como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. O trabalho inútil de Jeremias. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza, para que você examine e venha conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força, e o chumbo já se derreteu com o calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.